Oi, 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 chegando pra mais. Que seja uma prosa proveitosa, beleza? Então tá bom. E vamos que vamos. Tá frio, bastante frio nesta manhã de sexta-feira. E vamos que vamos, né? E eu quero começar agradecendo. Eu nunca faço isso, né? Por isso que eu não gosto de, como eu sempre falo aqui, de citar nomes, citar canais, né? Porque sempre a gente esquece um lapso da memória, né? E a gente às vezes acaba esquecendo uma pessoa querida, e a pessoa às vezes se magoa, às vezes entende, às vezes não, né? Então, não é que eu esqueci, é que quando eu fiz a lista, né? Ó, eu fiz a lista baseado no conteúdo daquele vídeo, né? Que eu fiz, dons, né? Que eu li o nome de todos. E eu estava me referindo às pessoas que comentaram, que se solidarizaram naquele vídeo específico, né? E aí depois, né, tem sempre as pessoas que assistem depois, e aí teve que reclamou, né? Quer ver, uma, duas, três, quatro pessoas, né? Que reclamaram, amigas queridas que estão aqui, né? Sempre. A Dagmar Salles, né? Conheço pessoalmente, né? Muito tempo nos encontramos, e uma pessoa muito querida, né? E eu, depois que eu já tinha feito o vídeo, que eu já tinha lido, né, os nomes, essas pessoas entraram também no vídeo e comentaram. E aí falavam, e eu, né? Então hoje eu vou começar o programa falando os nominhos dessas pessoas. De jeito maneira foram esquecidas, tá? É que vocês comentaram depois, né? Então, mil perdões, tá? E gratidão sempre, né? A todos vocês. Agora não vai achar ruim, porque eu tô lendo só os nomes dessas aqui. Entendam. Essa foi a segunda lista da primeira, que foi, esses nominhos ficaram de fora, beleza? Então, olha, Dagmar Salles, né? Minha querida amiga, companheira, a Silvana Gerassi, né? O Eliseu não reclamou, mas como ele também comentou depois, então Eliseu Araújo Paiva, a Neide Nascimento, essa gentalha, né? Como eu podia te esquecer? Imagina! É que você não estava na lista quando eu fiz o vídeo. Beleza? Simples assim, tá? Então, Neide Nascimento, o Márcio Antonino. O Márcio Antonino, eu sempre vejo o nome dele aqui. Muitas vezes acho que ele assiste, mas não comenta. E nesse vídeo também, posteriori, ele comentou. E a Maria Eduarda Avena. Ó, beijo no coração de todos vocês, tá? A lista toda eu já abracei, agora, olha, vou abraçar só esses pouquitinhos aqui que ficaram. Ó, um abraço, um abraço, um abraço, gratidão, tá bom? Sintam-se abraçados, meus queridos, minhas queridas, companheiras dessa comunidade cristã aqui do YouTube. Beleza? E vamos que vamos, né? Então tá bom. Gente, eu acabei
ainda é cedo, né? Mas eu acabei de assistir uma entrevista tão linda, tão maravilhosa. Quem não assistiu ou quem não gosta de assistir podcast, não assiste, é 2 horas, né? Mas assiste de pouquinho em pouquinho, tá? É do Flow Podcast, com o querido escritor, né? Psiquiatra, que escreve livros maravilhosos, que dá palestras lindas, maravilhosas. Que coisa mais bonita! Do começo, do meio ao fim. Eu já sabia, né? Claro que para escrever as coisas maravilhosas que ele escreve, só podia ser um ser, né? Maravilhoso. Depoimentos muito bonitos, e ele era um ateu. Vocês vão ver que coisas lindas ele fala da conversão dele e do quanto ele ama Jesus Cristo, o príncipe da paz. Imperdível. Ele falou muitas coisas muito lindas sobre a morte, sobre a vida, sobre Jesus Cristo, sobre muitos assuntos, né? Uma bagagem, né? Gente, nem precisa de nota, nem precisa de comentário, nem precisa de nada. Todo mundo acho que conhece pelo menos alguma frase, alguma coisa sobre o Augusto Cury. Teve momentos assim de muita emoção, mas o que mais eu realmente me emocionei muito, mexeu muito comigo, vários momentos. Mas eu sempre quis contar aqui para vocês sobre esta pessoa que eu vou contar agora. Mas nunca encaixou, sabe? Nunca, né? Às vezes a gente senta aqui e quer contar alguma coisa, mas não sei lá, a linhagem vai para outro canto, né? E a gente acaba não falando aquilo que quis falar. Então, dentro de tantas coisas lindas, todas, né? Eu me emocionei muito quando ele disse sobre um aluno, né? É sobre um livro, né, que ele vai lançar, de um estudante de medicina que estava numa sala, né, de necrópsia, né, no necrotério, e ele chegou ali, viu aqueles corpos ali, né, expostos, tudo, né, todo mundo, quem nunca foi, mas a gente tem ideia, já vimos em filmes e tudo, né, e que eles pegam aqueles corpos, hoje não sei, diz que mudou muito, né, não é mais assim, mas eles pegam assim corpos, ou pegavam, né, de indigentes, de pessoas assim, para, né, estudar, né, e os alunos ficavam ali em volta, né, para ver, né, os órgãos internos, como que funciona isso, mas assim, na prática. E aí diz que teve um aluno, né, e o aluno, antes, né, deles cortarem o corpo, o aluno perguntou pro professor, né, nossa, como que vocês são capazes de fazer isso, né? Esse monte de corpos aí e abrir uma pessoa sem saber o nome dela, quem era ela, o que ela fez, o que, né? É mais ou menos isso. E o professor, né? Normal, já era uma prática comum para ele. Fala assim: ah, imagina, são pessoas indigentes, sem família, sem eira nem beira, que são encontradas mortas, né? E aproveita-se para fazer esse tipo de trabalho, para se estudar. E aí ele fala assim: mas isso não é importante para vocês, para saber, né? Alguma coisa ele viveu, alguma família ele deve ter tido, ele terminou assim, mas ele teve uma vida, ele teve uma história, né? E começa a indagar o professor. E o professor
continua ali no trabalho dele. E aí o professor pega e fala assim, então, já que você está tão preocupado, né, com isso, sai por aí, pergunta, quem sabe você acha a identidade dele? E ele pega o aluno e vai nas imediações, né, dos lugares onde tinha esses indigentes, essas pessoas, né, de rua, e ele começa a conversar com as pessoas. E ele pergunta de um, pergunta do outro, olha, e como que é isso? E vocês conheceram fulano e Beltrano? E começa a ter um amigo, né, ali, de rua, e o amigo começa a contar, né, e começa a contar as histórias dos amigos de rua. Tá dando para entender? Aí ele começa a falar, eu conheci fulano, Beltrano, e ele convida, né, o aluno convida este amigo, né, esse morador de rua, para ir ali na sala dos procedimentos, para ver se ele reconhecia alguma daquelas pessoas que estavam ali. E aí ele reconhece. E aí ele olha e fala, olha, Maria, nossa Maria, né? Quantos papos, quantas conversas. Nossa, general, nossa, você aqui, Falcão. E diz que esse tal de Falcão, esse era o principal personagem que ele estava conversando, ele cantava muito aquela música aquela música do Armstrong, maravilhoso, Wonderful World. And that's his kid. I'm not a Jew. I'm not a... And I let my friend, and I wet him the world. E aí ele reconhece a música, né? Ele fala da música, e reconhece os personagens que estão ali. E ele reconhece aquele a qual eles estavam cortando naquele momento. E ele conta que aquele homem ali foi um cientista, um professor de faculdade. E ele conta para esse aluno, né, a trajetória daquele homem. E ele fala, os filhos sofreram um acidente, morreram, né, num acidente de carro. E ele ficou desgostoso e ele se jogou. Ele não falou, mas acho que deu para entender que ele foi culpado daquele acidente. Talvez estava embriagado, talvez cometeu algum erro, né? Enfim, ele se sentiu culpado, né, por aquela perda e ele se jogou ali no meio dos moradores de rua. É mais ou menos essa a história. E eu fiz todo esse preâmbulo para contar para vocês, né, das minhas histórias reais maravilhosas que eu vivi, de um certo alemão, lá no alto da Vila Maria. Eu tinha uns 15, 16 anos. Minha mãe tinha uma loja, né? Loja assim de armarinhos, de tecidos, eu já comentei aqui. Presentes, brinquedos, essas coisas. E de sábado para domingo de manhã, ou de domingo para segunda-feira, era comum um homem trajado de terno, gravata, né? Geralmente terno escuro, preto ou azul marinho, e ele ficava na marquise ali da loja, deitado, bêbado, embriagado, né? Às vezes chovendo, e ali camisa branca, um homem bem alto, né? E olhos azuis, um alemão.
todo embarreado, ele chegava até ali. E veja, não era todo final de semana, estou falando de vez em quando isto acontecia. E aí a gente morava em cima, né? Era um sobrado, a gente tinha o salão, a loja embaixo e nós morávamos em cima. E a gente descia para ir numa padaria, para fazer alguma coisa, e aí eu corria lá e falava: mãe, olha, o alemão tá lá deitado. E aí a minha mãe e as pessoas vizinhas, né, iam e chamavam a família, mas não tinha condições para levar. Ele estava ali caídaço, desmaiado, né? E eles muitas vezes falavam: ah, vai ter que ficar um pouco aí, né? Porque não vai dar para carregar, né? E eu me lembrei dessa história do alemão. Um homem, naquela época, estou falando de 60 anos atrás, de terno, gravata, né? E nessa situação ali, né? Por certo, ele tinha um cargo, né? Porque naquela época ele trabalhava num escritório. Veja bem, a minha mãe provavelmente sabia da história dele, mas a gente era adolescente, não estava nem aí, né? Quantas coisas hoje a gente não perguntou para os pais, nem para a mãe, nem para ninguém, né? Simplesmente para nós aquilo era uma rotina, a gente vivia aquilo ali e nunca se interessamos em saber, né? Então eu me emocionei muito, muitas partes do que ele falou, mas essa parte eu me emocionei muito, de como realmente as pessoas classificam as outras pelo, né, pelo que ela está vendo no momento. Eu fui testemunha ocular deste alemão. Um homem que provavelmente quando estava sóbrio, né, ele passava sempre, né, com jornal, né? Era comum, né, antigamente as pessoas, né, principalmente os homens, à tarde quando passavam do serviço, traziam um jornal, né? Então a lembrança que eu tinha dele quando ele estava sóbrio, né, que às vezes ele passava ali à tarde, era aquele homem assim, bem alto, bem elegante, com um jornal assim na mão, cabisbaixo, né? Nunca ninguém, estou dizendo de eu, minhas irmãs, mas provavelmente ali algumas vizinhas ou mesmo a minha mãe, porque ela estava ali no comércio, né? Ela sabia quem era a mãe ou quem era a esposa ou quem era a família dele. Mas nós éramos adolescentes, para nós aquilo era, né? Era mais um embriagado caído ali, né? E hoje, assistindo ao Augusto Cury, me veio essa lembrança desse alemão. Olha como são as coisas. Quantas vezes eu quis contar sobre ele, sobre esta vivência, né, que nós tivemos, mas essa história, né, para vocês, mas nunca encaixou, né? E hoje, em 2 horas de histórias lindas, maravilhosas, eu me lembrei do alemão. E eu tô contando aqui para vocês. Acabei de assistir, tá? E daqui a pouco vou sair e falei, não, deixa eu gravar o meu dedinho de prosa sobre essa história. Ele contou coisas muito bonitas e eu, como já contei para vocês também, né? Todo mundo já sabe do meu armazém lá em Tupã, né? Quantos personagens destes eu não conheci? Tinha um que vinha todo de general. Ele, não sei onde ele arrumou, ou talvez ainda ele tinha dos tempos dele. Ele era uma patente do exército. E ele vinha todo trajado, com aquele uniforme mesmo com aqueles galões assim, sabe, aqui, assim. E ele vinha com um cap, né? Um homem também moreno, alto, magro, né? E ele vinha, bebia e ele fazia a continência. Ele chegava e também
A gente via ele sóbrio quando ele estava indo para a cidade, andando perfeitamente bem, só passava ali para comprar um cigarro, né? Bebia talvez ali a primeira, e à noite ele voltava, cambaleando. A rua ali era de terra, ele caía, ele levantava. Alguns que estavam ali na porta, né, do nosso comércio, tinha piedade, né? Ia lá, ajudava ele a levantar, outros riam, se matavam de rir. E imagina que eu vou lá para levantar nada, deixa ele, né? Então eu achei muito linda essa história, né? Ele diz que é um livro, né, que ele vai publicar sobre a sensibilidade, né, de um aluno numa mesa de um necrotério na hora que vai estudar um corpo anônimo, que eles consideram ali talvez o lixo do lixo, né? Um lixo, tá reciclando ali, né? Veja, eles reciclam aquele corpo, né? Aproveitam o órgão para mostrar para o aluno, aproveita isso, aproveita aquilo. E este aluno viu toda uma história, todo, né? E o respeito que nós temos que ter pelas histórias das pessoas. Às vezes você, e eu também, tudo eu me incluo. Você vê uma pessoa, né, sem esperanças, tendo um comportamento, né, jogou tudo para cima, jogou tudo para o alto, não quer mais saber de nada na vida, né? Mas a gente sentar para conversar com aquela pessoa, ninguém para sentar e conversar e ouvi-la, né? A gente só está vendo aquele momento daquela pessoa. Não estamos vendo o passado, né? E nem o que significou a vida para aquela pessoa, e a gente já vai, né, nivelando. Ah, isso aí é um vagabundo, isso aí é um bêbado, isso aí é um filho, né? Essas coisas todas, né? Então era isso. Pensei que não ia dar, pensei que ia dar só um pouquinho e olha, já ultrapassou meus 20 minutos. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fui.